magistraturas republicanas em si foram diversas, né? A república, ela se consolidou, como eu já falei, lá só pelo ano de 367 a.C. Então foi um processo gradual, né? E destaca-se nesse período da república uma série de magistraturas, né, que trabalhavam de forma orgânica em si. Existiam magistraturas ordinárias e magistraturas extraordinárias. As magistraturas ordinárias eram aquelas que eram eleitas, poderiam ser do povo ou da plebe. Da plebe, no caso, era o tribuno da plebe, que era uma magistratura exclusiva dos plebeus. As magistraturas extraordinárias, por sua vez, elas eram compostas apenas em circunstâncias excepcionais, de grande período, que exigiam, então, um procedimento que fosse além daquele formalmente previsto, né? Que é o caso do ditador. O ditador, acreditem ou não, é uma figura que remonta a Roma. Os ditadores romanos, eles eram nomeados em casos de perigo militar e eram sempre pessoas de virtude cidadã e liderança militar. E o que era mais interessante? Embora os ditadores romanos tinham poderes absolutos, só podendo fazer frente a ele e vetar o tribuno da plebe, veja bem, ó, representando o povo que podia vetar o ditador, ninguém mais, né? O ditador, a ditadura em si, ela tinha um prazo máximo de 6 meses. Se o ditador ele não resolvesse esse problema em 6 meses, ele tinha que ser substituído por outro, né? Porque ele foi nomeado e recebeu poderes absolutos justamente para, mesmo que fora do procedimento comum, resolver o problema num período, numa velocidade que, se fosse seguir a via comum, não se resolveria, né? Então, se ele não deu conta de resolver o problema nesse período, ele não cumpriu com o seu objetivo em si e deveria retornar então ao seu cargo de origem, sendo nomeado um outro ditador se fosse necessário, tá? Aconteceu, inclusive, de alguns casos, como Cincinato foi nomeado ditador 2 vezes e, terminando o seu mandato em si de ditador, ele retomou suas atividades como agricultor, inclusive, certo? Então vejam bem, uma magistratura extraordinária que é muito diferente da ideia que hoje nós temos de ditador, que é de um tirano que busca se perpetuar no poder a todo custo, mesmo com prejuízo do Estado e dos cidadãos, né? O ditador romano era justamente alguém que era nomeado para garantir, né, que a república continuasse em vigência, para que garantisse o equilíbrio das instituições e a perpetuidade da república, né? O que não acontece nos exemplos de ditadura hoje. Então os ditadores de hoje não tem nada a ver com os ditadores lá da Roma antiga. Os cônsules eram sempre em número de 2 e eram a magistratura mais alta dentro da República dos Romanos em si. Eles possuíam competências tanto executivas como jurisdicionais. Então eles tanto executavam as políticas como eles julgavam causas, eles administravam a justiça, de certa forma. Eles eram em número de 2, como eu já falei, e eles sempre se revezavam no poder. Enquanto um estava em exercício, o outro estava fiscalizando o outro, certo? Eles exerciam o seu poder quando o seu momento de exercício, com total poder em si, sem necessidade de consultar o outro cônsul a respeito das suas atitudes. Mas se existia outro cônsul que não estava em exercício, ele tinha o poder de intercessio, de veto sobre aquele que estava em exercício, podendo vetar as suas decisões caso ele julgasse que elas não eram favoráveis aos interesses de Roma, certo? É uma figura interessante, né? Eram 2 governantes, 2 executivos, como se fossem 2 presidentes, sendo que se revezavam no poder e um podia vetar o outro quando cometesse alguma ilegalidade, algum ato abusivo contrário aos interesses da própria república. Os tribunos da plebe foram uma outra magistratura muito interessante. Essa era uma magistratura ordinária exclusiva dos plebeus, inclusive foi um dos produtos, né, uma das consequências da secessio plebis, uma das reivindicações dos plebeus, uma magistratura que lhes fosse própria. Possuíam imunidades para que tivessem um exercício do seu poder garantido, né, das suas atribuições pudessem ser exercidas livremente, né. Seu corpo era considerado sacrossanto, de modo que qualquer ofensa ao tribuno da plebe poderia ser punida inclusive com a morte, né. Tão respeitado era o tribuno da plebe em si, né? Justamente para que, com base nessas imunidades, ele pudesse exercer o seu poder sem a interferência dos patrícios, sem que eles prejudicassem o exercício da defesa dos interesses, da defesa e promoção dos interesses da plebe em si. O tribuno da plebe, inclusive, em determinado momento, conquistou o poder de veto sobre as demais magistraturas essas que, inclusive, como o próprio consulado, que acabou, através do trabalho do tribuno da plebe, dos plebiscitos, tendo algum acesso também os plebeus tendo acesso também ao consulado em determinado momento mais adiante, certo?
Os tribunos da plebe, então, eles não podiam ser acusados, não podiam ser punidos, a exemplo, né, de certa forma, de certa medida, com alguns cargos políticos que nós temos hoje no Brasil, que possuem imunidades, que possuem prerrogativas justamente para que tenham o seu livre exercício. Né? Se de fato para o livre exercício ou é para manipulação em si processual, é outra história que não cabe a gente discutir aqui nesse momento, mas que fica a reflexão, mas que são algumas imunidades que o tribuno da plebe lá em Roma já possuía para que tivesse o exercício das suas atribuições pudesse ser exercido com devida liberdade e efetividade. Né? Outra coisa interessante relativa ao tribuno da plebe é que ele poderia convocar o conselho da plebe em si, e desse conselho da plebe surgia, né, era editado um plebiscito que tinha força de lei, que podia obrigar as demais magistraturas romanas ao conteúdo desse plebiscito. Inclusive, muito do direito romano clássico vem dos plebiscitos dos tribunos em si, certo? E, fazendo um parâmetro com os plebiscitos de hoje, nossos plebiscitos eles não têm esse caráter vinculativo que os plebiscitos romanos clássicos tinham. Né? Nosso plebiscito hoje é uma mera consulta ao povo pelo sim ou pelo não, no que diz respeito a projetos de lei, sendo que esses resultados desse plebiscito nem vincula os nossos representantes, diferente do plebiscito romano, né, que partia do próprio povo, né, do próprio tribuno da plebe, da própria plebe, deliberando conjuntamente e obrigando os magistrados, obrigando as autoridades a cumprirem o teor deste plebiscito, o que não acontece hoje. Nossos plebiscitos hoje não têm força de lei. Né? E a magistratura mais importante no que diz respeito à administração da justiça em Roma eram os pretores. Os pretores eram os principais responsáveis pela administração da justiça na Roma clássica. Vamos falar então agora um pouquinho sobre os pretores e sobre os sistemas processuais na Roma clássica. O assunto que mais nos interessa nessa discussão sobre o direito romano, logicamente, diz respeito à jurisdição na Roma clássica. Como funcionavam os sistemas processuais na Roma republicana. Como já mencionamos, o principal responsável pela administração da jurisdição na Roma republicana eram os pretores. Pretores esses poderiam ser urbanos ou peregrinos. Urbano era aquele que atuava em Roma. Peregrinos eram aqueles que atuavam nas províncias em si. Estes pretores possuíam poder de império, que eram poderes de caráter administrativo, envolvendo poder de polícia e jurisdicional, com a possibilidade, inclusive, de delegar a jurisdição a um particular, a um cidadão, para que este participasse ativamente da administração da justiça. Como então que o pretor ele fazia uso dessa delegação de jurisdição? Né? Por que ele o fazia? Nós vimos que o sistema das ações da lei era o mais antigo, que data da monarquia, mas ele era um tanto quanto antiquado por conta do seu excessivo rigor formal. A partir da atividade do pretor peregrino, começa a surgir um novo tipo de procedimento, um procedimento que ele é muito mais casuístico, que parte do caso concreto, do dia a dia, um procedimento de caráter pragmático, que busca sobretudo a resolução dos problemas acima de tudo, né? Se mostrar útil. Esse novo procedimento acaba ganhando espaço e passa a se tornar então um procedimento comum, desbancando o sistema das ações da lei. O que se chama então de processo formulário. O pretor é o grande responsável por operar este sistema processual que se chamou então de processo formulário. E por que processo formulário? Porque competia ao pretor, num primeiro momento, numa etapa que se chamava de injúri, receber as partes, ouvi-las e, com base no caso, expedir uma fórmula. Essa fórmula seria uma diretriz no que diz respeito às possíveis resoluções do caso em questão, tendo em vista o edito, né, pretorial. Toda vida que um pretor ele era eleito, ele acabava expedindo o seu edito que atualizava a jurisdição romana, muito se preservando inclusive dos editos anteriores. E com base também na legislação, certo? E no caso concreto em si. Ao elaborar esta fórmula, o pretor ele delegava a jurisdição a um cidadão romano,
passando-se então para uma segunda etapa, apud iudicem, perante o juiz. Juiz este que não era o pretor, mas um cidadão que recebeu o poder de julgar a causa das mãos do pretor. O pretor, portanto, ele não julgava diretamente a causa. Ele delegava essa capacidade de julgar para que um cidadão julgasse o seu semelhante e deveria julgar com base na fórmula que ele recebeu, de acordo com a lei e com a fórmula prescrevida pelo pretor. Sendo que, se este cidadão ele não julgasse de acordo com as possibilidades que a fórmula do pretor lhe dava, este cidadão ele poderia responder perante a justiça romana, e o prejudicado, a parte interessada, que porventura tenha sido prejudicada por um julgamento fora da fórmula em si, poderia solicitar a anulação, a nulidade, melhor dizendo, da sentença do juiz privado em si. Mas supondo que tudo desse certo, que o particular tivesse julgado o seu semelhante com base na fórmula que lhe foi confiada, realizado o julgamento, o qual não havia recurso do julgamento do juiz privado, do juiz delegado em si, mas realizado o julgamento, a sentença em si passava, então retornava ao pretor, que a homologava, e daí então cumprimento a execução da sentença. Então vejam que interessante, a administração e a aplicação em si da justiça na Roma republicana, diferente do nosso modelo contemporâneo, que é representativo, ele tinha um caráter representativo e participativo na medida em que convocava o cidadão para participar diretamente da justiça no dia a dia. Hoje, o exercício direto do poder jurisdicional por parte do cidadão se aplica tão somente nos casos de júri popular, nos crimes dolosos contra a vida, certo? Em Roma, isso não se estendia a uma matéria específica, mas fazia parte da praxe jurídica comum, Então era um direito que, se a gente for reunir as características desse direito romano, ele era um direito de caráter muito mais pragmático, um direito que partia sobretudo da preocupação em se mostrar útil à sociedade, que se preocupava mais do que com a aplicação da letra da lei, sobretudo com a obtenção da justiça. Ele era um direito também de caráter casuístico, porque ele se constituía no dia a dia, a partir dos casos que o pretor recebia, e confiava aos cidadãos a sua resolução com base nas suas formas. Então era um direito que o grande professor José Isaac Telati diz que atuava numa dimensão de iure constituendo, um direito em construção, não um direito já dado, já constituído e aplicado, imposto ao cidadão, como é o que nós temos hoje. Não era um direito que se dava de cima para baixo, mas um direito que surgia de baixo para cima, mediante a articulação entre instância representativa do pretor e instância participativa do cidadão. Era um direito de natureza plural, pois na medida em que aceitava a aplicação das fórmulas, a atividade pretoriana em si renovava a jurisdição, estava se aceitando N fontes de direito, que não apenas aquelas expedidas pelo Estado, se bem que Roma, nesse período, ainda não poderia se dizer que se tratava de um Estado, mas de uma civitas, de um grande patrimônio coletivo, administrado coletivamente, como o próprio exercício da jurisdição já o dá a entender, já o deixa claro. E a própria noção de direito em si dos romanos não coincide com a nossa noção de direito de hoje. A nossa noção de direito, o próprio termo direito, ele vem do latim vulgar, da expressão directum, aquilo que é reto em si, reto, objetivo, como é a nossa visão do direito hoje em dia. Os romanos, eles partiam muito mais da noção que eles chamavam de ius, de justiça, que, de acordo com o digesto de Justiniano, seria a arte do bom e do justo, que tem como premissas viver honestamente, não lesar outrem e dar a cada um o seu. Então a noção de direito dos romanos era muito mais próxima da noção da justiça, e por isso que se tornava, no período clássico, se tratava de um direito sobretudo pragmático, que buscasse fazer útil, que priorizasse o bom senso e a justiça.